Olá, sou o professor Vitor Nunes Rosa e nesta videoaula vamos tratar sobre a bioética. E vamos utilizar como referência a obra dos pesquisadores e professores Pecini e Barchifontaine. Inicialmente, vale a pena destacar a experiência dos que são considerados, os pioneiros e aquilo que eles desejavam. Então, a bioética é uma área de estudos interdisciplinares, envolvendo as ciências da área da saúde, da vida, filosofia, teologia, direito, dentre tantas outras áreas. Então, a bioética não interessa somente aos profissionais da área da saúde, mas envolve inúmeras áreas de estudos. E aqui nós destacamos a atuação inicial de dois pesquisadores, Van Rensselaer Porer e André Hellegers. E eles são considerados os pioneiros na área da bioética, já lá nos estudos iniciais realizados na década de 1970. É que é importante destacar que Porer definiu a bioética como a ciência da sobrevivência humana, na perspectiva de defender a dignidade humana e a qualidade de vida. E importante lembrar que esta qualidade de vida ultrapassa o âmbito humano para abarcar a realidade cósmico-ecológica. Então, nesse sentido, a bioética diz respeito à vida no sentido mais amplo, envolvendo todos os seres vivos. E aqui podemos dizer que o papel da bioética é criar nas pessoas o senso crítico, despertando a capacidade de tomar decisões de forma responsável e livre, isto é, com autonomia, diante de situações complexas do dia a dia. Em outras palavras, situações problemáticas, difíceis e marcadas por conflitos que as ciências da vida e da saúde nos apresentam. Apenas para exemplificar, imaginem uma situação referente ao uso de embriões humanos numa pesquisa científica. Ou questões como, por exemplo, pesquisas envolvendo seres humanos. Então, são realmente situações extremamente complexas. Por exemplo, crianças com anencefalia. O que fazer? Que decisão tomar? Então, essas decisões do dia a dia. Qual o procedimento? Qual o melhor caminho? Qual a melhor decisão? Então, tudo isso faz parte das reflexões no campo da bioética. Tudo isso para criar nas pessoas o senso crítico. Este senso crítico caracterizado pela autonomia, pela possibilidade de decidir de forma responsável e livre no dia a dia, sobretudo nos momentos em que nós vivemos verdadeiros conflitos éticos. Também a bioética tem como papel servir como inspiração e sensibilização no resgate, no compromisso com a dignidade humana e a qualidade de vida no sentido mais amplo. Seja a vida humana, animal, vegetal, pensando na totalidade, aí diríamos as dimensões ecológica e cósmica, tornando tanto a dignidade humana quanto a qualidade de vida uma causa comum. É o que nós observamos hoje, por exemplo, quando as pessoas lutam para que haja um maior compromisso social em relação ao cuidado para com os animais, por exemplo. E uma discussão que se estabelece, por exemplo, quando ocorre, vamos dizer assim,
uso de cobaias, né, de uma forma agressiva. Então, tudo isso, ou agressões aos animais. Então, a bioética aborda a vida no seu sentido mais amplo. Aqui vale a pena destacar a definição de bioética apresentada na Enciclopédia de Bioética de 1978. A bioética é o estudo sistemático da conduta humana no âmbito das ciências da vida e da saúde, enquanto essa conduta é examinada à luz de valores e princípios morais. Isso aqui já nos dá um direcionamento importante, né? A bioética nasce lá com aquela preocupação inicial, né, no âmbito das ciências da vida e da saúde, examinando, né, as questões essenciais, básicas, fundamentais e diárias enfrentadas, né, nessas áreas do conhecimento humano, mas, vamos dizer assim, ela vem se ampliando cada vez mais. Agora, sobre a abrangência da bioética, aqui os professores Pessini e Bartifontaine dizem o seguinte, né? Que a bioética abrange problemas relacionados aos valores em todas as profissões da área da saúde ou afins. Aplica-se também aos estudos biomédicos e aos do comportamento, independentemente de influenciarem ou não no tratamento. Aborda também uma série de questões sociais relacionadas à saúde ocupacional e internacional, controle da natalidade, aborto, uso das células-tronco, dentre tantas outras. Compreende também questões relativas à vida dos animais e das plantas, no que diz respeito às experimentações com animais e às demandas ambientais conflitivas. Observe bem a abrangência do estudo da bioética. Isso é importante. Agora aqui nós vamos destacar que a bioética possui alguns princípios. Então vamos ver qual a origem, qual a razão, qual motivo levou, né, a esta instituição ou a este estabelecimento de princípios da bioética. E aqui nós temos que voltar um pouco no tempo e verificar alguns fatos históricos, né, nos Estados Unidos que motivaram, que mobilizaram tanto a opinião pública, quanto o governo, quanto os pesquisadores, né, para a definição desses princípios da bioética. E um ponto comum nessas razões encontramos aqui a preocupação pública com o controle social da pesquisa em seres humanos. Vejam aqui esses fatos. Década de 1960. Em pesquisas científicas, pessoas idosas, doentes, sendo utilizadas como cobaias. Vejam aqui a informação. Em 1963, em um hospital de Nova York, foram injetadas células cancerosas vivas em idosos doentes. Além disso, entre as décadas de 1950 e 1970, também pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Vejam, injetaram hepatite viral em crianças com problemas mentais. Outro fato que chocou a opinião pública quando veio à tona, por mais de 30 anos no estado do Alabama, negros com sífilis foram deixados sem tratamento, porque os pesquisadores queriam saber sobre a história natural da doença. Então vejam, esses fatos todos acabaram gerando uma comoção pública
A população acaba dizendo, temos que reivindicar algum posicionamento da comunidade acadêmica por parte das autoridades também. Então, o governo norte-americano, por meio do Congresso, criou, em 1974, a Comissão Nacional para a Proteção dos Seres Humanos em termos de pesquisa biomédica e comportamental. E esta comissão produziu o relatório Belmont, assim chamado por ter sido realizado no Centro de Convenções Belmont. E aí surgiram esses princípios da bioética. O princípio da autonomia, o respeito pelas pessoas. Este princípio prega o seguinte: respeitar a autonomia das pessoas e proteger as pessoas que têm autonomia diminuída, isto é, as pessoas incapazes. O que é uma pessoa autônoma? Pessoa autônoma é um indivíduo capaz de decidir sobre seus objetivos pessoais e agir sob a orientação dessa deliberação ou decisão. Entende-se a autonomia como a capacidade da pessoa decidir e agir com conhecimento de causa e sem coação. Uma pessoa é autônoma quando passa pelo processo do consentimento informado. Traduzindo, este princípio prega que, em todas as circunstâncias, a pessoa deve ser respeitada e ela deve ser informada sobre o tratamento ao qual ela será submetida, os possíveis riscos, os benefícios, para que ela possa consentir de maneira informada, de maneira livre e consciente. Isto se aplica até os nossos dias, por exemplo, quando nós vamos fazer uma pesquisa científica. Entregamos para a pessoa o termo de consentimento livre e esclarecido. Também é importante destacar, quando uma pessoa precisa passar por determinados exames, antes da realização do exame, é apresentado um formulário informando os riscos e também os benefícios, obviamente, e ao final, depois de todo esclarecimento feito, ela assina, consentindo ou não a realização daquele procedimento. Tudo isso em razão deste princípio da bioética, o princípio da autonomia. Um outro princípio fundamental da bioética é o princípio da beneficência. E dele decorrem duas regras fundamentais. Primeiro, não causar danos e maximizar os benefícios e minimizar os possíveis riscos. Que é interessante, né? Beneficência, promover o bem. Então, o elemento fundamental, não causar danos às pessoas, seja no tratamento, seja no desenvolvimento de uma pesquisa científica, buscando sempre aumentar todos os benefícios e reduzir todos os possíveis riscos. Posteriormente, foram fruto de uma série de reflexões implementadas medidas para que este princípio fosse efetivamente posto em prática. Então nós vamos observar isso. Quando hoje nós passamos por determinados procedimentos em razão de uma doença e que nós temos toda a proteção, desde uma consulta, por exemplo, num consultório de dentista, ou num consultório médico, ou numa clínica de exames, todo cuidado com a biossegurança, com a nossa segurança, com as informações passadas para nós, tudo isso decorre desses princípios, da autonomia e da beneficência.
Então, a importância, né, do nosso conhecimento sobre isso, para que nós possamos colocá-los em prática, se for o caso, dependendo da nossa área de atuação, e, ao mesmo tempo, nós lutarmos para que estes princípios sejam colocados em prática. Mais tarde, dois outros pesquisadores, né, o Beauchamp e Childress, acrescentaram o princípio da não maleficência. Não produza o mal à pessoa. Um terceiro princípio da bioética, decorrente desse relatório Belmont, é o princípio da justiça, entendido como a imparcialidade na distribuição dos riscos e dos benefícios. Aqui é importante, né, registrar esta observação. Existem outros paradigmas no campo da bioética, mas foram apresentados estes princípios exatamente porque este relatório é a declaração principialista clássica, que se tornou uma referência. Então, se vocês fizerem pesquisas, não é, vocês vão sempre encontrar referência a estes princípios, né, da bioética. O princípio da autonomia, o princípio da beneficência, o princípio da justiça e o princípio da não maleficência. E aqui, se vocês desejarem continuar os estudos e aprofundar mais, fica a dica. Consultem a obra Problemas Atuais de Bioética, dos professores e pesquisadores Pecini e Barchifontaine. Bons estudos para vocês.